Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Convidar aos irmãos a abrirem a palavra do Senhor na epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 15. Primeira epístola de Paulo, capítulo 9, a partir do versículo 15. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 15. Amém? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar, pois minha imposta é essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada até aí. Bendizemos, Senhor, o teu nome, glorificamos a ti e te pedimos, Senhor, nesta hora, fala aos nossos corações através da sua palavra. Visita, Senhor, o teu povo, traga libertação, salvação para o meio da tua igreja, que possamos aprender um pouco mais de ti, Senhor. Nos dê a tua bênção, toda a autoridade, toda a revelação do céu, do teu Espírito. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amado. Podemos assentar. Irmãos, Paulo, quando ele trata deste assunto, nós vamos ver que Paulo está falando do seu ministério. Paulo está falando daquele que vive para pregar o Evangelho, aquele que vive integralmente na dedicação da pregação da palavra de Deus. E ele começa a trazer ali algumas orientações. E ele começa a tratar, a falar de que aquele que vive somente para a pregação ali do Evangelho, ele fala que se aquele homem vivesse também do Evangelho, não teria problema nenhum. Mesmo porque a Bíblia ela não fala que é pecado. E Paulo ele vai tratando, ele vai explicando todas essas coisas ali daquele que vivia exclusivamente para pregar, que vivia a sua vida totalmente dedicada para a pregação do Evangelho. Mas o interessante é que Paulo, embora ele defendesse, ele falasse, e ele entendia, e ele não recriminava, e ele não era contrário a essa situação, o mais interessante é que Paulo, quando a gente lê aqui, que ele fala assim, mas eu de nenhuma destas coisas usei, a gente vai perguntar assim, mas de que coisas são essas que Paulo, ele está falando? Ele está falando justamente de toda essa situação que ele estava falando, ó, o homem que vive exclusivamente, ele vive do Evangelho, ele pode viver do Evangelho, mas eu não quis ser desta maneira. Por quê? Paulo entendeu que o chamado que ele teve para estar na presença do Senhor não tinha nenhum outro interesse a não ser ele ter uma vida totalmente dedicada ao Senhor, para que ele pudesse ter uma vida de santidade, uma vida de transformação, e ele sabia que no final de todas as coisas ele iria morar com o Senhor no céu, na glória, na eternidade. O interessante é que Paulo, ele não usufrui, ele não quer tirar proveito daquilo que, já que eu prego o Evangelho, eu tenho que ter meus bens, eu tenho que ser bem sucedido, eu tenho que ganhar coisas, eu tenho que ser sustentados. E aí eu vou afirmar aqui de novo,
A Bíblia não está falando que isso é pecado, mas aquele que tem prazer em fazer a obra do Senhor, em pregar a palavra, em ter um encontro verdadeiro com o Senhor, ele não coloca nenhum outro interesse na sua vida, a não ser a ter uma vida com o Senhor Jesus, e isso traz alegria profunda ao seu coração, mais do que bens materiais, riqueza, casa, mansão. Por quê? Porque o prazer que nós temos em servir a Jesus, ele preenche, ele é suficiente para preencher a nossa vida. E Paulo está falando, eu não usei de nenhuma dessas coisas. E não escrevi isso, que assim é o que se faça comigo. Ou seja, ele está falando aqui, o que eu falo é porque eu amo o Senhor. Porque eu tenho o meu compromisso com o Senhor. Eu adoro ao Senhor e eu não preciso de algo a mais para servir ao Senhor. Verdade. O crente, ele precisa ter a vida transformada. Ele pediu perdão ao Senhor. Ele teve um encontro verdadeiro. Ele abandonou todas as coisas. Foi perdoado. Ele foi lavado, remido no sangue de Jesus. E agora ele vai fazer o que para estar na presença do Senhor? Ele vai entregar a sua vida, todo o ser dele ao Senhor, e ele não tem que pedir nada ao Senhor em troca. Eu vou fazer assim, mas Deus tem que fazer assim na minha vida. Deus, ele faz o que ele quer. Deus é Deus. Então a gente não faz uma coisa com troca com Deus. Se eu conseguir um bom emprego, eu vou servir a Deus. Se Deus me curar, eu vou servir. Irmãos, Deus, ele quer salvar as nossas vidas. E isso já é o maior motivo para nós servirmos ao Senhor. É estarmos na presença dele, é ter aceitado como único e suficiente Salvador. Agora, Deus cura? Sim, o nosso Deus ainda cura. O nosso Deus ainda faz milagres. Glórias a Jesus. Nós temos vivido um período em que vidas têm ido embora, sim, mas também tem acontecido grandes milagres que o Senhor tem realizado, que é resultado da oração de um povo que não tem colocado aqui um troca-troca com o Senhor como meio de servir a Jesus, mas tem tido prazer em servir ao Senhor. Tem tido alegria em estar na presença do Senhor. O que você quer para servir a Jesus? Eu quero isso, eu quero aquilo. Não tem nada disso. Você tem que querer ter uma vida santa, uma vida de transformação, uma vida de santidade e uma vida que está comprometida com o Evangelho de Cristo Jesus. Porque Paulo ele fala assim: porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Irmãos, e quando Paulo ele fala isso, que era melhor ele morrer do que ele ter tido toda uma caminhada na presença do Senhor, e aí no final de todas as coisas, aquilo que é vã, aquilo que não foi importante, foi sem valor, não teve importância, não serviu de nada. Irmão, não adianta nada a gente ter um encontro, um pseudo encontro com o Senhor e achar que estamos na presença do Senhor e no final de todas as coisas não ter valido nada, porque a gente colocou para servir a Deus um sistema de troca. Eu faço, eu sirvo a Deus, se Deus me servir. Irmão, nós servimos a Deus porque Ele já abençoou, Ele já salvou a nossa vida, e aquilo que Ele vai fazer daqui para frente na nossa vida está ali na economia de Deus. O que Ele quiser fazer com as nossas vidas, Ele vai fazer, e nós somente iremos falar: Senhor, eu te glorifico, eu te dou glória, Senhor, porque se eu estou salvo, Senhor, eu sei que eu vou morar contigo na eternidade. Esse que é o maior prazer do homem que teve esse encontro verdadeiro com o Senhor, daquele que falou: Senhor, eu entendi qual é o teu propósito. E por que Paulo está alertando todas essas coisas? Irmãos, hoje a gente vê que a pregação ela se tornou uma troca. As pessoas se chegam para Deus porque vai receber o copo com água que vai fazer um milagre na vida dela. Olha, eu vou
fazer isso aqui porque essa campanha, ela é poderosa. Isso é tornar a glória de Deus vã na nossa vida. Porque aquele que se achega a Jesus, aquele que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ele não troca a experiência, uma vida ali de intimidade com o Senhor, por qualquer outra coisa que o afaste de Deus. Porque nós tivemos esse encontro com o Senhor, nós estamos na presença do Senhor, nós sabemos que um dia iremos morar com Ele no céu. E Paulo fala assim, ó, eu preferia morrer, irmão, para a gente viver uma vida de fantasia na presença do Senhor, é melhor falar assim, Senhor, salva a minha vida e me leva, Senhor, porque no final de todas as coisas, irmãos, se a gente não tiver com a vida de pé na presença do Senhor, na comunhão, em santidade, não terá valido a pena. Porque só vale a pena se a gente prosseguir até o fim de todas as coisas, independente de qualquer circunstância, independente se está bom hoje ou se não está, ou se a gente está doente ou se não está doente, se tem muito ou se tem pouco, o importante é ter Jesus Cristo na nossa vida. Isso que é o mais importante para cada um de nós. Ele fala, era melhor morrer do que fazer vã esta minha glória, do que ter estragado toda uma caminhada com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que, por um bocado de pão o homem prevaricará. Sabe o que é isso? Muitas vezes a gente está ali, eu vou à igreja, eu estou com Jesus, e eu caminho, o Senhor me curou, operou milagre, eu já vi acontecer todas essas coisas. Aí um bocado de pão é uma coisa sem valor, irmãos. E aí por uma mínima coisa a gente se aborrece e comete coisas que não glorificam o nome do Senhor, perde-se a comunhão por nada. Irmão, nem por milhões, nem por todo o dinheiro do mundo a gente pode perder a comunhão com o Senhor. Porque no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, não é dinheiro que vai pagar a nossa passagem para ir para o céu, mas sim uma vida na presença do Senhor, uma vida que foi transformada, uma vida que valorizou o preço do sangue de Jesus, que Ele pagou lá na cruz do Calvário para limpar, para perdoar os nossos pecados. Jesus ressuscitou para nos dar vida eterna. Amém, Jesus. E aí a gente não pode invalidar. Por isso que Paulo fala aqui, era melhor morrer que alguém fazer vã. Essa é a minha glória, do que invalidar o sacrifício de Jesus na nossa vida. Então, seria melhor o que? Melhor partir. Você conta experiência de pessoas que estavam ali querendo ser curadas, e o Senhor falou assim, não vou curar não. E levou aquela pessoa, e aquela pessoa foi muito feliz, e foi o melhor que poderia ter acontecido, do que se depois ela fosse curada e tornar vã a bênção de Deus na vida dela, inutilizar aquilo que o Senhor tinha feito. Então o Senhor, Ele tem alegria em salvar. Glória a Deus. No momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm se achegado para Jesus, mas para receber uma cura. Senhor, não permita, Senhor, que o mal chegue à minha casa. Irmãos, e isso não é uma preocupação errada. É normal que a gente venha estar preocupado com todas essas coisas, sim, e devemos orar e pedir ao Senhor. Mas saiba de uma coisa, o milagre, ele não é maior do que a salvação. O livramento, ele não é maior do que a salvação. O milagre que acontece hoje, daqui a 100 anos, ele já não vai servir de mais nada. Porque quem recebeu o milagre hoje, daqui a 100 anos, já partiu para a eternidade, se Jesus não voltar até lá. E aí a única coisa que terá valido foi o quê? Se ele não inutilizou a bênção de Jesus na vida dele. Se ele manteve a chama do Espírito acesa no seu coração, que é o que importa para a nossa caminhada. Porque Paulo continua falando assim, porque se anuncia o Evangelho, não tem de me gloriar. Irmão, ninguém aqui é poderoso, nem melhor do que ninguém. Meu Deus, eles fazem assim. Irmãos,
A Paulo ele fala assim: pois me é imposta esta obrigação. Se você teve um encontro verdadeiro, vida mudada, você é obrigado a falar de Jesus, a ser uma nova criatura, a ter vida nova com o Senhor Jesus. Tenho por obrigação de ter um testemunho na presença do Senhor, de não ser acusado. Se alguém falar, você fala assim: eu fui, mas não sou mais, porque eu sou lavado e remido. Quem imposto essa obrigação? Nós temos que ter uma vida de transformação, e não para que venhamos ter glória nossa, eu de me gloriar, viu? Eu fiz, eu aconteço, irmão. O poderoso é Jesus. É só Ele, é somente para Ele, por Ele são todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. É Ele que pode todas as coisas. Pois me é imposta essa obrigação. Sabe o que é isso, irmão? O crente, mesmo sem falar, quando ele dá um bom testemunho, quando ele é um crente que está ali com o seu coração cheio do Espírito Santo, a chama do Espírito acesa no seu coração, é como se ele estivesse pregando, é como se ele estivesse falando de Jesus. Ele está falando do Senhor Jesus sem abrir a boca. Mas por quê? É imposto para nós. Nós temos essa obrigação de andarmos de maneira que santa, de maneira fiel, andando sempre na presença do Senhor, com vida transformada, amando o próximo como a nós mesmos, querendo o bem, sem mentira, sem inventar coisa, e tendo o quê? Um bom testemunho. É isso que é a nossa obrigação como crente. Não é que agora a gente está obrigando aqui a todo mundo sair e vai ser pregador, não é isso não. Você como crente tem que ter por obrigação um testemunho de fidelidade, de santidade na presença do Senhor. E aí a palavra fala assim: ai de mim se não anunciar o Evangelho, e ai de nós se não tivermos um testemunho na presença do Senhor, se nós não tivermos uma vida de seriedade, de compromisso na presença do Senhor. Conforme lemos no versículo acima, nós iremos inutilizar tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz em prol da nossa vida. Não adianta, ai de mim se não anunciar o Evangelho, ai de nós. Nós temos que, no nosso dia a dia, anunciar o Evangelho de Cristo. Estamos aqui e cada vez mais eu chego a esta conclusão: é impossível nós nos reunirmos e falarmos que estamos cultuando e que estamos pregando a palavra de Deus e não falarmos da salvação de Cristo Jesus. É impossível nós estarmos aqui e não falarmos que o homem ele tem que ser liberto totalmente. O homem tem que rever os seus conceitos, os seus entendimentos, para ter uma vida plena na presença do Senhor. Não adianta o homem viver pela metade a sua caminhada com Cristo Jesus. O homem, ele tem que viver com seriedade, ele é completo, ele está todo na presença do Senhor. Não adianta eu vir aqui hoje e falar assim: Deus vai curar, traz aqui, nós vamos fazer a oração poderosa e vamos fazer assim, e vem semear aqui nessa terra, porque se você semear aqui nessa terra, aqui é uma boa terra, vai te dar uma boa semente, um bom plantio, e você vai receber. Isso é balela, irmão. Quer semear? Semeie na sua vida espiritual, peça libertação, transforme sua vida, esteja firme ali na presença do Senhor. Tem compromisso. Senhor, eu quero sentir o arder do teu Espírito no meu coração. Eu quero ter vida transformada, Senhor. Quero ter essa alegria da salvação. É assim que a gente vive na presença do Senhor. Nós não estamos aqui. Mas eu tenho muita... Irmãos, muito na nossa vida o Senhor já fez por cada um de nós. Obrigado, Jesus. Agora só basta nós fazermos o quê? Colocarmos a nossa vida na mão de Deus. Fala: Senhor, conduza a minha vida na sua presença. Senhor, eu quero sentir essa alegria de um dia poder falar assim: eu sou salvo em Cristo Jesus.
Mesmo com um dia mal batendo a nossa porta, mas nós vamos falar assim, ó, um dia isso tudo vai passar. Um dia todas essas coisas passarão e nós estaremos entrando a eternidade para viver com o Senhor. Porque se anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar. Irmãos, a gente dá glória ao Senhor. A gente não está aqui esperando que venham ficar bajulando. Ah, o pastor fulano de tal. Irmãos, ninguém precisa estar bajulando ninguém não. Mas nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Quem tem que ser reconhecido no nosso meio é Jesus. Foi Ele quem sacrificou a sua vida por nós. Então não tem do que me gloriar não. É minha obrigação. E a maior expressão de amor pelo próximo é você falar dele, da salvação em Cristo Jesus. Que é o máximo que pode acontecer para o homem. É isso, é necessário. Ele não tem nada de melhor que pode acontecer na vida do homem, a não ser ele ser salvo. É verdade. Ah, mas eu almejo tantas outras coisas. É passageiro, é transitório. Vai acabar. A salvação em Cristo Jesus vai durar para a vida toda. E se não for salvo, também vai virar a vida toda no inferno, irmão. Meu Deus, pastor, mas isso afasta. Eu não estou preocupado aqui, irmãos, em ganhar pessoas para inchar a igreja, só para falar que temos um número X. Mas nós queremos que vidas elas sejam salvas e sejam entendidas na palavra de Deus e venham aprender o que é evangelho, que é a palavra de Deus. Que palavra de Deus não é brincadeira. Que palavra de Deus não é o que tem sido apresentado aí aos borbotões, nos meios televisivos. Palavra de Deus, ela traz o homem a sua consciência. Fala que ele tem que fugir, eu tenho que fugir realmente do pecado. Eu tenho que ser transformado. Eu preciso ter porque isso é a obrigação do crente. Ter vida transformada na presença do Senhor. Ele fala assim, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Você está frio. Porque o crente que não tem prazer em anunciar o Evangelho, o crente que não tem prazer de falar da palavra de Deus, o crente que não tem prazer de estar nessa comunhão que nós estamos aqui, cada um no seu lar, seja aonde for, mas o Senhor, Ele está presente no nosso meio, está presente no seu coração. O crente que não tem prazer nisso, ele está frio, ele está doente, ele precisa urgentemente de um renovo na sua vida. Ele precisa, Senhor, me renova, Senhor. Quero estar firme na tua presença. Eu quero ter prazer, porque se nós não anunciamos o Evangelho, se nós não temos esta alegria, é sinal que a alegria da salvação talvez esteja indo embora. Irmãos, a dificuldade muitas vezes ela se apresenta, e é assim mesmo, irmãos. Ah, mas nós somos crentes, poderia ser diferente. Vai ser diferente na volta de Jesus. Na volta de Jesus, nós veremos a diferença do que serve para o que não serve. Porque nós vivemos num momento em que o mundo está estarrecido, em que o mundo está se sentindo afrontado, sem saber o que fazer na realidade, mas está acontecendo tanto para o crente quanto para o ímpio. O crente tem a diferença por quê? Porque ele tem um consolador na sua vida. Mas eu não estou me sentindo consolado. Peça ao Senhor para renovar, para consolar, para que o Espírito Santo de Deus venha estar junto contigo, consolando o seu coração, trazendo a paz, trazendo a comunhão necessária para você viver na presença do Senhor. Aí sabe o que vai acontecer contigo? Você vai sentir a alegria do Senhor invadir o seu coração e você vai querer, não, eu tenho que falar, eu tenho que anunciar esse Evangelho, eu tenho que anunciar esta salvação maravilhosa. Chega numa UTI hoje, alguém que está ali mal, muito mal, fala assim, olha, você vai ter 10 milhões na sua conta hoje. E pergunta se isso vai trazer alegria. Não traz alegria, irmão. E se ela partir dali
e ela ter 10 milhões, 100 milhões, também não vai adiantar de nada. Mas se você chegar ali e trouxer uma palavra de salvação, ó, aceita Jesus. Jesus pode te tirar daí, como Ele também não pode te tirar daí. Mas se você passar dessa para outra, você vai ser salvo, você vai adentrar a eternidade com o Senhor e você vai descansar nos braços do Pai até a volta de Jesus. Isso vai valer para toda a eternidade. Glória a Deus. E dinheiro algum pode pagar. Dinheiro algum pode fazer com que o homem tenha isso na sua vida. E aí ele fala assim: e por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmios. Amém, Jesus. Interessante que ele coloca aqui: terei prêmio. Irmão, se nós servimos a Jesus de todo o coração, com toda a nossa sinceridade, irmão, ser sincero a Deus não quer dizer ser perfeito. Ser sincero a Deus é falar: Senhor, mesmo em meio às minhas dificuldades, eu te adoro, Senhor. Mesmo em meio às minhas limitações, eu adoro o teu nome, Jesus. Eu anseio passar a vida eterna contigo na eternidade. Isso é ter boa mente com Cristo. Isso é ter uma vida fiel ao Senhor. Isso é servir a Deus com alegria. Quem olha fala assim: ó, aquele irmão ali, que coisa, hein? Ele passa um monte de coisa, que irmã é aquela? Tanta coisa que ela passa, mas ela está firme com o Senhor, ela está na presença do Senhor. E também nós não vamos ficar só falando que tem que estar ruim, que está não. Está vendo ali o irmão, está vendo aquela irmã? Tem tudo na vida, tem dinheiro, tem casa, tem, mas é servo também do Senhor e é feliz e não abandona o Senhor por nada nessa vida. É isso que nos faz o que a gente caminhe na presença do Senhor. Não abandonar Jesus, valorizar cada momento do Senhor na nossa vida, porque no final de todas as coisas, somente o ter aceitado a Jesus é o que vai valer na nossa vida. Somente ter esse encontro, ter a boa mente, ó, se faço de boa mente, terei prêmio. E que prêmio é esse? É a salvação e vida eterna que você terá. Se você tem essa fidelidade com o Senhor, o prêmio da soberana vocação vai ser a salvação. Vai ser um dia estar com Ele na eternidade. Mas aí ele fala assim, deixa um alerta, e que a gente coloque esse alerta aqui, ó, na nossa mente. Mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Irmão, se a gente tem má vontade em fazer a obra do Senhor, que prêmio que nós teremos? Será que a gente faz a obra do Senhor? Será que a gente fala que é crente só para ganhar alguma coisa em troca do Senhor? Será que a gente só quer ter ali um interesse naquilo que Deus pode nos dar? Ou se nós temos interesse de um dia estar com Ele na eternidade? Esse que tem que ser o interesse do Senhor. Esse que tem que ser o maior interesse do crente. É verdade, Senhor. Que se de má vontade é apenas uma dispensação, algo que vai passar rápido, algo insignificante na presença do Senhor. Mas nós precisamos ter o quê? É boa vontade. Hoje eu estou na presença do Senhor, eu vou dedicar, não importa o que eu vou fazer, mas o que eu venha fazer na presença do Senhor, eu vou fazer com toda a alegria, com toda a minha disposição, com toda a minha vontade, louvando a Deus, porque eu não estou fazendo para homem, eu não quero glória para a minha pessoa, mas toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Ele seja dado ao Senhor. Por isso que nós nos empenhamos. Nos empenhamos aqui em transmitir, fazer transmissão. Não é porque a gente quer fama nenhuma, não. Nem queremos dinheiro. Queremos dinheiro de ninguém. Também porque o intuito não é ganhar dinheiro. O único exclusivo motivo de fazermos todas essas coisas é falar, é anunciar a palavra de Deus para a salvação da vida do homem, e com muita boa vontade.
Por mais que as circunstâncias às vezes falem assim, ó, tu faz não, ó, hoje não vai ser dessa maneira, mas o Espírito Santo que habita em nós tem nos convencido a fazer a obra do Senhor de boa mente, de boa vontade, porque nós esperamos o prêmio da soberana vocação, que é o prêmio de um dia estar com Cristo na eternidade. E nós não abrimos mão disso. Nós queremos chegar até lá. Precisamos vencer todas essas coisas para naquele grande dia ouvirmos o nosso nome. Aquele louvor que a gente canta quando a angelical trombeta. É dessa maneira, quando a trombeta soar, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Quer ter o teu nome chamado por Cristo Jesus? Faça as coisas de boa mente. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Tenha alegria. Ah, mas às vezes a tristeza bate, não bate só em você não, o pastor também tem tristeza. Mas precisamos levantar e caminhar na presença do Senhor. Precisamos perseverar na presença do Senhor. Façamos para o Senhor, façamos de boa mente, de bom coração. Seja crente verdadeiro na presença do Senhor. Seja crente salvo, seja crente liberto, seja crente pela metade não. Está precisando de alguma coisa, fala, Senhor, me renova, mas esforce-te na presença do Senhor. Coloque a tua vida na presença do Senhor, que Ele muda e transforma todas as coisas. Que essa palavra ela fique guardada no nosso coração. Que essa palavra ela venha ficar fixada na nossa mente. E que ela venha nos dar força, discernimento, para podermos caminhar na presença do Senhor. E que tenhamos alegria, boa mente, para fazer a obra do Senhor. Para que possamos ser salvos por Cristo Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus.